Bem-vindos ao 10º episódio do Web Talk Estamos Abertos à Economia. É uma parceria do ECO com o Novo Banco. Eu sou António Costa, sou o diretor do ECO. Estou aqui hoje com o Carlos Andrade, Chief Economist do Novo Banco. Vamos falar hoje de Fundo de Recuperação Europeu. Já há muitas propostas, uma até do eixo franco-alemão. O mais recente e que vai ser discutido é a proposta do Fundo de Recuperação da própria Comissão Europeia. Carlos, afinal, o que é este fundo? Bom, este fundo pretende responder aqui a um problema importante. Costuma-se dizer que nesta crise estamos todos no mesmo barco e se calhar não é bem assim. Estamos na mesma tempestade, mas se calhar em barcos diferentes, porque a crise, quer ao nível sanitário, quer ao nível económico, afeta economias diferentes de maneiras diferentes. E, sobretudo, diferentes economias têm diferentes capacidades de fazer face à crise. Nós temos visto uma economia como a Alemanha com uma resposta de política orçamental muito, muito forte, mas países como a Itália, que têm uma dívida pública muito elevada, têm uma capacidade de fazer face a esta crise que é muito menor. E, portanto, havia aqui o risco de esta crise ser entendida aqui como mais um choque assimétrico sofrido pela zona euro, pela economia europeia, e já víamos esse receio refletido, por exemplo, no alargamento dos spreads da periferia. E, portanto, este Fundo de Recuperação tenta dar aqui uma resposta a este problema. Deixa-me só dizer, tínhamos já algumas respostas de política, inclusivamente a nível europeu e anunciadas pelo Eurogrupo, mas que basicamente o que faziam era facilitar o acesso a financiamento por parte dos Estados-membros em condições mais favoráveis, mas que não lidavam com este problema de aumento da dívida. E, portanto, este Fundo de Recuperação pretende dar resposta a este problema, porque ele tem uma proposta de 750 mil milhões de euros, dos quais 500 mil milhões, para já em proposta, seriam disponibilizados através de transferências e não de empréstimos. Era isso, Carlos, que lhe pedi para detalhar. Face à proposta, é importante sublinhar, estamos a falar de uma proposta que tem que ser consensualizada na União Europeia, todos os países têm que a aprovar e sabemos que há os chamados frugais, que são países mais resistentes ao modelo precisamente de subsídios ou de transferências. Como é que este fundo, tal como está apresentado, vai funcionar? No fundo, a ideia é que a Comissão Europeia emita dívida em nome da União Europeia a partir de 2021, empréstimos que têm uma maturidade que vão até perto de 40 anos, desde 2028 até 2058, e que, enfim, parte desse montante, os tais 500 mil milhões de euros, seriam disponibilizados aos Estados-membros na forma de transferências, e portanto não de empréstimos, de acordo com as necessidades e o impacto que cada país sofreu por esta crise, mas obviamente também a partir da dimensão da economia. Há aqui três grandes grupos de programas que estão previstos. O maior, no fundo, os recursos serão disponibilizados para investimento em planos de recuperação da atividade económica, em apoio à coesão também, e portanto aí apoios a setores mais afetados, o que seria também importante, e também investimento na chamada transição energética e transição digital. Temos um segundo grupo de programas que é um ponto interessante, que tem a ver com, por um lado, o apoio à autonomia financeira das empresas, à solvabilidade das empresas, por outro lado também um apoio a uma autonomia estratégica da União Europeia e da economia europeia. E, portanto, que a economia seja mais autónoma, por exemplo, no que respeita a cadeias de valor. Tem a ver com aquele tema de passarmos de cadeias globais de valor para cadeias de base mais regional. E temos um terceiro grupo de programas que tem a ver, sobretudo, com investimento na prevenção de saúde. E, portanto, aqui uma grande novidade que existe é que, quando esta dívida emitida pela Comissão Europeia tiver que ser paga, serão criados também recursos próprios da União Europeia para pagar essa dívida,
incluindo novos impostos, seja sobre... Carlos, impostos sobre... sim. Sim, diga, conclua. Não, a criação de recursos próprios, que é um ponto importante. Impostos sobre o carbono, por exemplo, impostos sobre grandes multinacionais na área tecnológica, impostos sobre o digital, etc. Isso é uma novidade importante também. Para além dos contributos, isto é importante que se diga, dos contributos dos Estados-membros para o orçamento comunitário. Sim. Enfim, ainda vamos ter que esperar para perceber, nomeadamente, o detalhe desses novos recursos próprios, leia-se, um eufemismo para novos impostos. Mas gostava de ouvir sobre, afinal, que impacto é que este programa, este Fundo Europeu, pode ter em Portugal. Há uma referência de transferências globais na ordem dos 26 mil milhões de euros à conta deste fundo, uma parte em transferências, outra em empréstimos, mas na sua avaliação, que impacto é que isto pode ter? Eu destacaria sobretudo a parte das transferências, porque em termos de empréstimos nós já temos outros mecanismos, inclusive ligados ao Fundo de Estabilização, ao Mecanismo de Estabilização Europeu, e portanto nesse sentido, na parte das transferências, Portugal teria a receber, penso que 15,5 mil milhões de euros, o que é significativo. Em todo caso, julgo que há aqui 2 pontos a ter em conta. Em termos de crescimento, isto será positivo, mas não será talvez espetacular, mas é importante. A própria Comissão Europeia estima aqui um impacto em termos de subida do PIB face a um cenário base sem fundo de recuperação, na ordem dos 0,8%. Outras estimativas apontam para um impacto ligeiramente menor. Mas será importante. Onde eu julgo que isto fará mais diferença é no simbolismo que isto representa, este Fundo de Recuperação. O que está aqui em causa é um precedente da União Europeia emitir dívida em nome próprio, que será reembolsada a partir de novos recursos próprios que referimos, de impostos, para conduzir uma política orçamental comum, que pode envolver o apoio à atividade económica, ao crescimento, transferências para áreas mais afetadas, e isto traz uma capacidade orçamental comum à União Europeia e por arrastamento à zona euro, que tem faltado até aqui, que faltou na última crise. E nesse sentido eu acredito que o maior impacto deste Fundo de Recuperação tem a ver com uma alteração da natureza do risco e da percepção do risco financeiro na zona euro, e Portugal beneficiará disso seguramente, em termos de condições de financiamento mais favoráveis e, portanto, menor probabilidade de efeitos de contágio, por exemplo, preocupações com a Itália, menores preocupações com sustentabilidade da dívida e, portanto, condições de financiamento mais favoráveis, um ambiente financeiro mais estável e, portanto, mais propício ao crescimento. Muito bem. Carlos, obrigado pela sua participação. Terminamos assim o nosso 10º episódio deste Web Talk. Estamos abertos à economia.